Olá, você que acompanha o Jornal Correio Sudoeste, está começando mais um podcast Várias Variáveis, dessa vez trazendo a gastrônoma Cássia Ribeiro, lá da cidade de Juruáia, que demorou para você vir, mas até que fim você chegou aqui, né? Cássia, seja muito bem-vinda aos estúdios do Correio Sudoeste. Muito obrigada, Rodrigo. Ô, Cássia, já são mais de 10 anos de confeitaria, depois a gente fala da gastronomia. Qual é o sentimento, o significado desse empreendimento tão importante para a sua vida? Tem um significado, assim, muito bom, sabe? De algo que apareceu na minha vida, assim, por acaso, de um convite de uma amiga para fazer um curso aqui em Guaxupé. O convite da Silvana Fávero, né, que ela é culinarista, ela é professora aqui no Senac, e quando eu fiz o curso com ela, ela me disse que eu haveria de ser confeiteira, que eu tinha muito jeito, que eu ainda ia ter essa profissão. E eu comecei realmente, né, a vender o antigo bolo. Era um bolinho assim da minha mãe, que ela fazia uma receita da minha mãe, e foi antes do bolo no pote, né? E eu comecei a fazer esse bolinho numa embalagem descartável, pequenininha. Era uma camada de bolo, um creme de baunilha tradicional e as frutas em cima, né? Morango, pêssego em calda. E eu vendi bastante lá na cidade, lá em Juruáia, ofereci no comércio local, e as encomendas começaram de bolos maiores e decorados. E eu comecei, estudei bastante, estudo até hoje, né? E é isso. Eu gosto muito de entregar algo bom e bonito pro meu cliente e ver o rosto de felicidade, o agradecimento. É muito bom, é um sentimento muito bom. Então, o que significa também para você, assim, falando hoje, né? Uma expressão por você mesma utilizada, a confeitaria é uma profissão que eu jamais pensei em ter. Então, eu gostaria de te perguntar, assim, o que fez você passar pro jamais, pro sempre mais? Eu jamais pensei em ser confeiteira. Eu sou formada em Direito, né? Mas devido às andanças da vida, né? Eu não advoguei, não segui a carreira. E a confeitaria caiu assim no meu colo, né? Como eu já disse, foi um período assim, foi sem querer, né? Que eu fui fazer o curso e comecei a trabalhar com isso. E quando eu, trabalhando com isso, minha mãe ainda era viva, eu mostrei alguns bolos para ela que eu estava fazendo. Ela falou que eu era doida de mexer com isso, porque fazia muita bagunça, tinha muita coisa para fazer, muita louça, muito isso, muito aquilo. E antes mesmo de eu pensar em fazer um curso, de eu pensar em vender bolo, assim, oferecer bolo no comércio em Juruáia, a minha mãe sempre dizia que era uma coisa que ela jamais faria, que era trabalhar em restaurante, trabalhar em padaria, fazer alguma coisa de cozinha para fora, por isso mesmo. Era um trabalho muito duro, muito árduo, né? Exige muito da gente, fisicamente falando, né? Então eu nunca pensei que eu fosse para esse lado da cozinha, né? Eu jamais pensei isso. Mas ela apareceu e eu segui. E amo muito, adoro. E a criança costuma gostar dos bolos, né? O bolo da mãe, o bolo da avó, o bolo da tia, o bolo da escola, o bolo da festa, né? Desde pequenininha você já gostava de bolos, de doces? Sim, desde pequena. Minha mãe sempre fez nossos bolos, nossos doces. Eu tive minhas filhas também, ela continuou fazendo bolo, a gente fazia os docinhos. Comprei alguns bolos, mas os docinhos a gente sempre fez. Então, é um gosto que vem de infância mesmo, da minha mãe, da minha avó, de outras coisas, né, da cozinha normal de casa, né, do dia a dia. Minha avó também cozinhava muito bem, era uma nona italiana mesmo, então sempre tinha uma pizza. Eu lembro muito dela falar da pizza 4 queijos, que eram 4 fatias de mussarela quando não tinha mais. Era pizza de escarola, pizza de sardinha. Então, sabe, era o domingo do nhoque. Então, sempre teve uma cozinha muito forte na minha família, na família da minha mãe.
Então, por isso também que entrou em você Com certeza. a gastronomia, que veio depois da confeitaria, correto? Sim. Conta um pouco da gastronomia. A gastronomia, eu trabalhando com bolos e doces, eu quis me especializar. Então, como aqui em Juruá é uma cidade assim, longe de centros universitários, para eu me dispor presencialmente em algum lugar, então eu fui atrás do curso online que tem aqui pela Unicesumar, aqui em Guaxupé, que foi em 2019. Então eu estudei, me aperfeiçoei ainda mais. Aí a gente teve a pandemia, atrasou um pouco a finalização do curso. Eu terminei em 2022, mas deu certo, eu me formei, graças a Deus, então tive um conhecimento bem mais aprofundado sobre gastronomia no geral. Bom, deixa eu voltar um pouquinho na confeitaria. É uma profissão, a gente pensa assim, uma profissão doce, alegre, gentil, calorosa. Como é que você detalharia cada uma dessas palavras na sua vida e na vida dos seus clientes fiéis? Doçura, alegria, gentileza, calor humano. Então, pensando em trabalhos que a gente possa desenvolver ao longo da vida, formada em direito como eu sou, a advocacia em si, no geral, é uma resolução de problemas o tempo todo, né? E outras profissões também, né? O médico trabalha com uma situação difícil, né? De saúde, né? O dentista também, uma pessoa que chega com dor, o advogado resolvendo problemas, e entre outras profissões. Então eu vejo hoje a minha profissão realmente como uma profissão gentil e de uma maneira bonita, assim, de uma maneira bela. Eu entrego algo que a pessoa muitas vezes até se emociona, sabe? Quando eu chego com um bolo bonito, domingo mesmo entreguei um bolo de batizado para uma bebezinha, e a tia dela que presenteou, né? Acho que ela era madrinha. E a hora que eu cheguei com o bolo no carro, ela falou assim: nossa, Cássia, que lindo. E isso para mim é maravilhoso, sabe? Muitas vezes eu entrego, assim, às vezes um bolo de casamento, doces de casamento. Então a noiva me agradece, sabe? E fala assim: nossa, ficou perfeito, muito obrigada, é maravilhoso. Então é uma profissão realmente que eu entrego algo gentil, algo caloroso, algo bom e gostoso, né, para a pessoa. Tem alguns percalços, como todo lugar, como todo mundo tem. Às vezes a gente trabalha muito, mas é maravilhoso, sabe? Eu fiz um batizado também há uns dias atrás, para uma pessoa lá de Juruá, uma bebezinha também, e ela ficou encantada com as trufas em forma de anjinho, sabe? E, nossa, não tem como, sabe? Você fala assim, não, é um serviço é um trabalho que eu vou resolver problema. Eu vou trazer algo prazeroso para aquela pessoa, sabe? Ela vai tirar foto, ela sempre vai relembrar aquilo. Então, vai ficar, assim, perpetrado na vida daquela pessoa, né? Daquela família. Então não tem coisa mais bonita, assim, mais maravilhosa para mim. Que bom ouvir isso. Que gentil ouvir isso. Agora, como é que você faz, assim, para tentar conciliar tanto trabalho, tanta dedicação, com a necessidade também de cuidar de si e dos de sua família? Eu brinco muito com as minhas filhas que todo mundo que aparece lá em casa tem formação gratuita em doceiro. A minha casa, assim, eu tenho 2 filhas, né? Uma mais velha que já saiu para estudar, ela estuda fora. E eu tenho 2 sobrinhas, a Milena e a Marcela, e a Manu, que é a mais nova, minha filha mais nova. Então, sempre quando eu tenho muito trabalho, todas elas me ajudavam, né? Sempre chamei elas meninas para me ajudarem, mas elas cresceram, né? As minhas sobrinhas cresceram, a minha filha mais velha também. Se Deus quiser, logo a Manuela vai fazer faculdade fora o ano que vem.
E eu fiquei sozinha. Mas a Manu ainda consegue me ajudar. E elas têm muitos amigos, né? Então o pessoal, às vezes, apareciam lá em casa, uma turminha aparecia lá em casa e falou assim, pode ir todo mundo lá para casa que hoje tem pizza e tem doce para enrolar. Então eu tenho essa ajuda externa da turma das minhas filhas. Se elas assistirem depois, elas vão se lembrar disso e vão até sorrir, porque era o dia do lanche, o dia da pizza, mas era o dia do enrolar doce, dia de me ajudar a encher caixinha de chocolate, bombom, tira da geladeira, põe na geladeira, e é isso aí. E agora, sozinha, eu vou ter que remanejar. Eu tenho uma grande amiga lá em Juruáia, a Cremilda, que hoje em dia eu não consigo mais enrolar docinho. Então, porque sozinha, realmente, com bolo e doce, às vezes doce Muita personalizado, coisa, né? São vários produtos, então eu sozinha não consigo. Então, a Cremilda enrola os docinhos para mim, eu mando as massas, as caixas, as forminhas, ela enrola e entrega tudo prontinho, só para entregar pro cliente, né? Eu desenvolvo as massas, mando tudo certinho para ela, separadinho, ela enrola e me entrega. Então é uma ajuda que eu tenho externa. E a gente vai trabalhando nisso, vendo como eu vou encaixar essa produção, porque tem um final de semana realmente que é muito intenso, né? E não dá tempo muitas vezes nem de almoçar direito, né? Almoça correndo em pé, compra alguma comida fora e vai e vamos, sabe? Já passei noites sem dormir, várias. Hoje em dia eu já não faço mais isso, né? Que prejudica a nossa saúde também. Mas a gente vai dando um jeito naquilo que a agenda encher muito também. A gente tem que dizer não às vezes, que não dá realmente para encaixar. Mas no geral, eu tenho a ajuda da Cremilda, a Manu ainda tá lá. E quem aparecer lá em casa enrola doce. Olha, diante de tudo que você respondeu e falou até agora, então, Cássia, você acredita em coincidência ou em providência? Que lugar Deus ocupa na sua vida? Deus está na minha vida desde que eu estou no ventre da minha mãe, né? Eu fui criada numa família cristã. Eu sirvo a Deus na congregação e Deus é tudo, né? Eu acho que muitas vezes foi Ele que colocou essa profissão na minha vida e sem Deus a gente não tem nada, né? Não é nada e não faz nada, não é nada. Que bom você estar falando assim e tomara que muita gente ouça isso, muita gente perdida, sim, distraída, distanciada e adoecida. Teu coração foi tocado e esse teu testemunho vai tocar muitos corações também. Amém. Quais foram os ensinamentos definitivos de sua mãe que marcaram profundamente a sua alma? Então, a minha mãe, ela sempre, assim, uma coisa assim que eu vejo muito, ela não dizia, mas eu via muito ela fazer, ela praticou muito isso. É acolher aquele que vem de fora, sabe? Por exemplo, o meu marido, ele é uma pessoa que vem de fora. As minhas cunhadas, ela sempre acolheu muito essas pessoas, né? A gente, eu, os meus irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos, nós somos criados por ela, né? Minha avó ajudou muito minha mãe, né? A mãe dela. E a gente, ela criava como mãe mesmo, ensinando, ficando brava, né? Ela era bem rígida assim com a gente, mas aquele que vem de fora, ela sempre mostrou pra gente que ele deve se sentir acolhido, né? Porque ele precisa entrar naquela família, né? E já em outros lugares eu vejo que as pessoas não fazem isso. Principalmente com a nora, com o genro, né? Aquela pessoa, aquele genro, aquela nora, muitas vezes continua excluído. Ele não é integrado totalmente naquela família, né? Muitas vezes aquela mãe, aquele pai interage só com os filhos mesmo e muitas vezes com os netos, mas aquela outra pessoa que veio de fora, de outra família, continua excluída a vida inteira. E minha mãe sempre ensinou a gente a não ser assim.
sabe? Eu tenho uma enteada, meu irmão mais velho tem 2 enteadas, então minha mãe sempre trouxe, principalmente a minha enteada, que a gente conhece desde pequenininha, né? A gente sempre trouxe ela para junto da gente, né? Um exemplo é, por exemplo, chegar na Páscoa, próximo da Páscoa, as crianças com ovo de Páscoa, tudo, minha mãe sempre comprava, tipo, uns 20 dias, um mês antes, ela comprava ovo de Páscoa para as minhas filhas e para as minhas sobrinhas, e para Ana Luísa também. Uma coisa tão boa quanto, sabe? Então, para se sentir próxima mesmo, para ela se sentir ali, né? Não é porque ela não é neta que ela não mereça receber algo bom. É um exemplo do que ela fazia pra gente ver. Não que ela tenha dito, tem que fazer isso, mas ela sempre mostrou muito isso, sabe? Tanto que o marido da Ana Luísa hoje, o Diego, ele conheceu a minha mãe, ele tem um carinho enorme pela minha mãe, por isso mesmo, por se sentir acolhido, realmente. Então a minha mãe sempre acolheu muito as pessoas. Você me fez lembrar de um pensador romano, Sêneca. Ele falou assim: longo é o caminho ensinado pela teoria, curto e eficaz o do exemplo. Com certeza. Então sua mãe deu todo esse exemplo de ternura, né? Uhum. É um acolhimento verdadeiramente cristão. E é tão bonito ouvir isso, porque esse afeto dela, que você menciona assim, transbordante, me fez recordar uma vez de um colega da psicologia, Dr. Jacob Pinheiro Goldberg, que ele disse assim: olha, a melhor terapia que existe é a afetoterapia. Porque, querendo ou não, sempre a gente chega também com uma ferida na alma, uma angústia, né? E receber esse tipo de abraço acolhedor, puxa vida, quanta gente tua mãe ajudou. Muita. Que bonito isso. Muita. Por exemplo, ela fazia, como ela disse que ela fazia bolos, né? Fazia doce para a família. Todo mundo tinha bolo. Ninguém ficava sem bolo de aniversário. Não precisava você pensar assim, não, eu tenho que comprar um bolo porque é aniversário do meu marido. Não, a gente ia fazer esse bolo. Não só a família, mas amigos. A gente tinha um amigo já falecido, o Valdo. Quantas vezes minha mãe fez bolo para ele? Quando se ele fosse lá para casa, assim, próximo do aniversário, minha mãe fazia bolo para ele. Para minha enteada, pro Diego, ela chamava... Ela chamava a minha enteada e falou: você não vai fazer bolo pro Diego, não? Na época eles eram namorados, né? Então ela sempre, como eu disse, ela não dizia, mas ela mostrava isso, que aquela pessoa com afeto, com bolo, ela se sentia acolhido, né? Então meu marido sempre teve o bolo, sempre teve aquilo que ele gostaria de comer. Se a minha enteada, uma vez ela falou assim: nossa, Regina, tô com uma vontade de comer coxinha. Aí ela virou pro meu marido e falou assim: vai lá no mercado, deu a lista pra ele, aí ele comprou, ela fez a coxinha. Então, sabe, do nada aparecia a coxinha. Então ela era bem assim, sabe? Coisa boa. Nossa, como é bom ouvir isso. Sim. Momentos especiais se eternizam, né? E não faz sentido perguntar um momento que se eternizou. Evidentemente foram muitos, foram vários na sua vida. Mas você gostaria de destacar algum momento que se eternizou no teu coração e que você, com uma certa frequência, se recorda e gostaria de partilhar? Eu acho que toda mulher que se torna mãe, ela nunca vai esquecer dos partos que ela teve. Né, difíceis ou não, ela vai se lembrar. É uma coisa que marca, não tem como não marcar, né? Marca muito, assim, né? A infância das crianças ao longo do tempo. Acho que cada fase que eles têm, né? Eu acho que marca muito a gente. Que bom. Tá vendo? Vocês ouviram aí? Ô, Cássia, esforço, dedicação, estudo, aprendizado são características marcantes da sua personalidade. E como é para você, mulher, se sentir, então, protagonista e não coadjuvante da sua própria história?
Ai, não sei. Mas a gente vai vivendo muitas vezes num looping sem perceber nada, né? As coisas vão acontecendo e o que eu percebo, assim, em mim é que eu nunca fiquei parada. Eu nunca fiquei sem aprender alguma coisa, sem fazer alguma coisa. Eu fiz faculdade de Direito a primeira vez, aí eu me casei, tive as minhas filhas, e nesse meio termo eu fiz um curso de corte e costura aqui em Guaxupé com a Terezinha. Do corte e costura eu quis começar a trabalhar, era meio período, comecei a trabalhar na confecção de lingerie de uma amiga minha, lá em Juruáia. Aprendi a cortar lingerie, virei cortadora. Depois aprendi cortando, a gente vai se inteirando com os moldes. Eu fui fazer um curso, virei modelista de lingerie. E da modelagem de lingerie eu montei a loja aqui em Guaxupé, que graças a Deus foi uma loja que deu certo. Infelizmente, eu fechei para conseguir cuidar da minha mãe, né? Não tinha como. Mas depois dessa loja eu passei para a confeitaria, que é o que realmente se encaixou na minha vida perfeitamente. Uma coisa assim que eu trabalho dentro de casa, muitas vezes trabalho muito, e minhas filhas na época eram assim pequenas quando eu comecei. A Isabela tinha 10 anos, a Manu tinha 7. Então eu consegui, né, conciliar a educação das meninas, estar com elas sempre e trabalhando também junto, né, as duas coisas ao mesmo tempo. E eu não sei, eu acho que a gente não pode ficar parado, né? Não é porque uma coisa não deu certo que a próxima não vai dar, né? E se a próxima não der certo, a gente tem que ir atrás de outra coisa, né? E sempre estar estudando alguma coisa, né? Aprendendo alguma coisa nova, né? Fazer um crochê, pintar alguma coisa. Eu acho que as artes manuais, elas hoje em dia estão sendo mais valorizadas, né? Eu falo pela minha filha mais velha, aprendeu a fazer crochê pelo YouTube e tal, fez um monte de coisa, e ela também está sempre aprendendo alguma coisa. Minha mãe também mostrou e ensinou isso, que a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Minha mãe também pintava quadros, né, pintura a óleo, ela bordava, ela costurava, cozinhava muito bem, cuidava das orquídeas, que foi uma coisa que ela também me deixou. Quando ela faleceu, eu tinha muita orquídea lá em casa. Engraçado que as orquídeas sentiram, muitas morreram, mas algumas ficaram, e algumas eu tenho até hoje, porque eu cuido delas, estão lá até hoje. Também foi um hábito e um gosto que ela passou para mim sobre as orquídeas. Então a gente sempre tem que estar andando, nunca parado, sempre tem que estar fazendo alguma coisa, movimentando a nossa mente, né, para alguma coisa, nossas mãos, nossa mente, e não ficar só, né, parado, sem pensar em nada, sem fazer nada, sem buscar alguma coisa. Sabe, você me fez lembrar o que o pediatra da minha filha, o pediatra das minhas filhas, falou para minha filha mais velha. Isso foi neste ano, foi este ano ainda, 2025. O Dr. Sidney, lá de Mococa, inclusive foi meu professor de anatomia e fisiologia. Ele abraçou minha filha e disse assim: olha aqui, estuda muito, porque mulher não precisa depender de homem nenhum para sobreviver. Então, Cássia, olhando para essa câmera, diga de modo especial para as jovens, para as mulheres que estão desejando empreender, mas que ainda não tiveram a suficiente coragem. Eu vou dizer para você, assim como eu digo para as minhas filhas, todos os dias, estudem muito e que vocês possam andar atrás daquilo que vocês desejam sempre. Não importa se você não tem o apoio de um familiar, do pai ou da mãe, mas tenta seguir aquilo que você tem em mente, e só o estudo vai te trazer. Sabe? Se você quer empreender em alguma coisa, procure estudar e saber do que se trata profundamente aquilo, para que você consiga vencer.
Muito bem, esse foi o Várias Variáveis de hoje, com a presença da gentil e super esforçada Cássia Ferreira Silva Ribeiro. Cássia, muito obrigado pela sua presença aqui no Correio Sudoeste. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Rodrigo. Um abração para todos do Correio. Abração, pessoal. Até a próxima entrevista.